Nesse vídeo eu vou te mostrar o que mais traz resultado na minha vida quando a gente fala de produtividade e organização, tá? Isso é assunto, resultado de estudar esse assunto mais ou menos 5, 6 anos aí. E eu vou te mostrar o filé, tá, galera? É realmente o Pareto 80-20, o que mais traz resultado. Tentei ser bastante objetivo aqui, vocês vão perceber que a gente vai passar, são pontos que individuais, às vezes eles não fazem tanta diferença, só que se você juntar eles, juntar 3, 4, às vezes colocar os 10 para rodar na sua vida, que é o que eu tenho feito, você vai perceber uma grande paz e uma produtividade muito maior para fazer o que precisa. Beleza? Eu tentei resumir essas dicas em 10, tá? Porque eu vejo muitos vídeos aí, ontem mesmo, né, que foi domingo, eu tava assistindo um vídeo que o cara falou, não, 40 dicas que eu queria ter recebido antes dos 30. Eu falei, meu Deus do céu, cara. 40 dicas, né? Não dá para resumir e colocar o mais essencial, que é o que eu trouxe aqui, tá? A gente realmente ter o que mais vai trazer resultado e coisas que você pode aplicar aí na sua rotina, beleza? Só para reforçar, tudo isso aqui é baseado em estudo, né? Então eu tenho uma pequena, deixa eu ver se eu consigo virar para cá, uma pequena biblioteca aqui, tem só metade, tá? De livros assim de assunto de produtividade, organização, que eu gosto bastante desse tema, e tudo isso aqui tem evidências de que realmente funciona. Bom, sem enrolação, vamos para o nosso primeiro tópico aqui, que é o estratégia de batching, tá? Batching, basicamente, é você agrupar tarefas semelhantes no seu dia para você fazer elas em sequência. Isso funciona muito porque você evita uma parada que chama custo de troca. O custo de troca é, por exemplo, eu estou focado trabalhando nesse projeto. Aí do nada toca uma interrupção, toca uma notificação, né? Ou do nada eu paro, recebo um e-mail, começo a responder, um colega do trabalho me interrompe e pergunta alguma coisa, e aí eu fico pulando de tarefa em tarefa. Eles fizeram uma pesquisa, né? E eles perceberam que aproximadamente 40% do tempo útil, né, da pessoa, das 8 às 18 ali, é desperdiçado com esse custo de troca, pulando de tarefa em tarefa. Se você focasse em uma única tarefa ou agrupasse tarefas semelhantes para fazer elas em sequência, você conseguiria economizar esse tempo aqui, tá? E eu gosto de agrupar essas tarefas de 3 formas. A primeira é pelo esforço semelhante. Eu gosto bastante de fazer isso com etiquetas, né, lá dentro do aplicativo que eu uso de organização, que é o Todoist. E é um aplicativo que a gente ensina lá dentro do Fluxo, né? Que é nosso programa de aplicação e implementação dessa estratégia de organização no seu dia. Lá a gente tem comunidade, tem as trilhas personalizadas, porque você não precisa se organizar exatamente na mesma sequência de todo mundo, você tem o seu momento, o seu nível ali, e você vai progredindo e conseguindo organizar a sua vida. Se faz sentido para você, toca no primeiro link aqui, tá? Conheça como que funciona o Fluxo, é realmente uma parada que vai te ajudar bastante a economizar tempo e você se organizar mais rápido. Mas a primeira coisa que eu gosto, inclusive a gente fala lá no Fluxo, é eu agrupar tarefas semelhantes com o esforço dela. Então, por exemplo, tarefa muito trabalhosa, eu posso agrupar. Tarefas muito rápidas, muito fáceis, né, que eu não preciso pensar muito. Eu tenho, por exemplo, um mentorado que a gente agrupou as reuniões dele. Então, ele colocou num período específico lá do dia dele fazer só reunião, depois só responder o WhatsApp, só responder e-mail, só responder cliente, enfim. Você pode agrupar por esforços semelhantes. E como é uma rotina, isso entra na sua agenda. Bom, outra coisa, tipo de ação. Então, cara, eu vou fazer só gravação de vídeo. Vou te dar esse exemplo aqui. Eu tô sentado aqui, separei a minha manhã para fazer isso e eu vou gravar todos os vídeos da semana, tá? Um atrás do outro. Depois tem um bloco só de edição, depois tem um bloco para postar. Cara, é você agrupar esforços semelhantes e você faz em sequência. É a melhor coisa que tem, tá? No caso da gravação, tem a luz, tem o microfone, tá tudo arrumado aqui já. Então eu não preciso ficar pulando, eu gravo um hoje, aí amanhã eu tenho que gravar de novo, depois eu tenho que gravar outro, né? Então a gente agrupa por tipo de ação e também o contexto específico. Então tem tarefas que eu preciso fazer em exatamente um lugar, né? Então, tem tarefas que eu vou fazer fora de casa, que eu preciso fazer na rua. Tem outras que eu só posso fazer no escritório, outras que eu só posso fazer no celular, né, no WhatsApp, enfim. Você pode ter esses contextos também específicos que eu gosto bastante de agrupar. Beleza, meu povo? Estratégia 1. Estratégia 2, tá? Que funciona bastante. Para de separar as suas tarefas por áreas da vida, tá? Isso é um erro que eu cometia bastante quando eu estava começando a me organizar, que é o quê? Não, beleza, eu tenho a minha vida pessoal, eu tenho a minha vida profissional. Eu tenho o Lucas da saúde, o Lucas dos relacionamentos, o Lucas dos estudos. Sendo que no final das contas é tudo Lucas, né? Então eu não devo ficar separando isso. Porque geralmente as pessoas elas gastam muito tempo, não, eu tenho uma lista de trabalho, eu tenho que entrar dentro dessa lista. Entrar dentro é foda, né? Mas eu tenho que entrar nessa lista, eu tenho que ver o que eu preciso fazer. Aí depois eu saio daqui, entro na lista do trabalho. Depois eu saio, entro na lista do estudo. E eu fico o tempo inteiro procurando tarefas que eu preciso fazer, sendo que não é prático fazer dessa forma.
No fluxo, por exemplo, eu sempre indico você agrupar pelo tempo. Todas as tarefas elas têm isso em comum. O tempo que você vai fazer, quando que eu vou realizar, né? Então aí eu tenho uma lista de futuro, tarefas não urgentes que eu não preciso me preocupar agora. Eu tenho uma lista e perceba que é um fluxo, por isso que tem até esse nome, né? O fluxo ele tem esse nome justamente por isso. Eu começo daqui e eu vou vindo para cá. Faz sentido? Então, essa é a lista menos importante de todas, menos que eu preciso dar atenção, que é do futuro. Depois eu tenho a lista esse mês, que são as tarefas que eu preciso realizar esse mês, de todas as áreas, tá, galera? Eu não separo por área. Aqui dentro tem trabalho, tem vida pessoal, tem estudos, tem saúde, enfim, tem tudo em todas as listas. A lista essa semana, que ela já fica um pouco mais urgente, e a lista hoje, que na minha opinião é a mais importante de todas, que é onde eu preciso colocar sempre minha atenção. A terceira é o seguinte: tenha horários limites, tá? O seu dia, ele não começa na hora que você acorda. O que eu vejo de pessoas, de profissionais, empresários, que eles acordam, cara, e a primeira coisa que ele faz é desbloqueia o celular na cama mesmo, começa a responder WhatsApp, começa a responder e-mail. Cara, que vida que é essa? Tá com a esposa do lado, tem os filhos e já começa o dia nessa correria. Tem horário de limite. E o mesmo acontece pra noite, né? Então, à noite, já passou o expediente, tá 7 horas da noite, 8 horas, 9 horas da noite, meia-noite trabalhando, adiantando coisas, fazendo projetos, porque entende o seguinte, meu povo, as tarefas, elas são infinitas. Não tem como você zerar a sua lista de tarefas. Não terminei tudo, não tenho mais nada para fazer. Então não é inteligente você privar sono, por exemplo, para adiantar trabalho de amanhã. Porque amanhã você vai estar cansado e você ainda vai ter um monte de tarefa. Eu, por exemplo, vou terminar de gravar todos os vídeos da semana. Cara, vai ter todos os vídeos da semana que vem. Elas vão surgindo, né? Não tem como zerar, é impossível zerar. E você nem precisa. Por isso que você precisa de 2 limites aqui, na minha opinião, tá? Um limite para começar e um limite para encerrar, tá? Esses são os 2 que, na minha opinião, é o que mais funciona. Ou seja, de forma prática aqui para te dar esse exemplo. Eu acordo sempre 6 horas, 6 e meia por aí, porque eu consigo dormir cedo e minha rotina permite, tá? Então você adapta para a sua. Eu acordo 6 horas, por exemplo, vamos arredondar aqui. Eu não vou começar a trabalhar 6 horas, eu começo a trabalhar às 7 e meia, esse é o meu horário. Tá? Então, eu nem ligo o celular, eu nem respondo. Pode vir uma pessoa, Lucas, eu tô com essa dificuldade. Pode vir, não, essa palestra que você tá fazendo aqui para nossa empresa, a gente quer ajustar esse ponto. Cara, eu só vou responder no meu horário de começar o trabalho. E o mesmo para encerrar. Bateu 7 horas da noite, meu amigo, esquece. Lucas, eu quero entrar na sua mentoria e você manda uma mensagem 7h05 da noite. Eu nem vou ver porque eu já desligo o celular. Então tem esse limite, não fica nessa corrida de rato de ficar o tempo inteiro buscando, adiantando o projeto, porque isso sempre vai te deixar sobrecarregado, ansioso e você nunca vai terminar. Passo 4 aqui, tá? Tem o bloco de tempo de reserva. Lá dentro do fluxo, a gente tem os blocos essenciais, que eu gosto de chamar, que é o que você precisa de fato colocar na sua agenda, que vai otimizar o seu trabalho. Um deles é o bloco de tempo de reserva. O que eu indico? Que você tenha 2 desses por dia, tá? Com duração aproximada de 30 minutos cada. Para que serve esse bloco? Para realizar os imprevistos e as novas tarefas que apareceram ao longo do seu dia. Por exemplo, já vi várias vezes isso acontecendo e comigo mesmo acontecia. Cara, eu começava o meu dia, tava com o meu dia todo planejado, tinha minha agenda certa, minhas tarefas prioritárias do dia, tudo que eu precisava fazer, tinha essa clareza. Sentava para começar o trabalho, surgiu uma nova urgência. Surgiu um imprevisto, surgiu uma nova tarefa que não estava no planejamento. E aí o que eu fazia? Parava tudo e ia resolver isso. E aí, qual que é o grande problema disso? O meu planejamento, que são as coisas importantes que eu coloquei, ficava sempre para depois. Quando você tem esse bloco na agenda, beleza, surgiu um imprevisto aqui 8 horas da manhã. Eu vou fazer ele, só que eu não vou fazer nesse momento, eu vou fazer no momento destinado para isso. Esses blocos, quando que eu indico que você coloca? Um antes do almoço, né? Eu almoço meio-dia, 11h30 você coloca um bloco desse, tá? E um antes de encerrar o seu dia. Se eu encerro às 18h, 5h30 da tarde ali, eu coloco um bloco desse também para lidar com os imprevistos que surgem à tarde. Às vezes você vai perceber, não, um só para mim vai de boa, né? Ou, nossa, eu recebo muito imprevisto, então talvez eu precise de 2, 3, até 4 blocos, né? Evita colocar muito porque acaba prejudicando muito a sua agenda, a flexibilidade dela. Então coloca ali
indico começar com 2 e você vai fazendo um teste aí para ver quantos que você precisa no seu dia. Surgiu um imprevisto, eu só arrasto e jogo para dentro desse bloco. Tópico 5, saiba exatamente o que você precisa fazer ao longo do seu dia, tá? Galera, entende o seguinte, a pior coisa que tem é você ir descobrindo o que precisa ser feito. Eu tenho uma ideia de que aquele projeto está acontecendo. Mas eu até sei que eu preciso responder aquele e-mail, eu até sei que eu preciso mandar aquela mensagem para o fornecedor. Só que você não tem isso anotado, você não tem uma lista, não, eu começo com essa tarefa, essa é a próxima que eu vou fazer, você não tem fluxo para seguir, né? Então, vou te dar o meu exemplo, tá? Hoje aqui eu tenho 11 tarefas para fazer. E aqui nos filtros, né, que eu ensino a fazer isso no fluxo, mas é bem simples essa parte, tá? Eu tenho as minhas prioridades de hoje. Então aqui eu tenho uma visão da semana, onde eu tenho... que está muito pequena aqui, tem 22, se eu não me engano, ó, deixa eu até aumentar um pouco. Tem 22 tarefas para eu fazer essa semana. Hoje eu tenho que fazer 11 e hoje também eu tenho aqui o filtro prioridades, né, que tem 3 atividades que eu preciso fazer. Eu reduzi demais e eu vejo muita galera do fluxo reduzindo a ansiedade de fato. Por quê? Ela tem previsão na rotina dela. O que é ansiedade? É uma incerteza muito grande de futuro. Quando eu tenho mais ou menos, eu sei que essas são as tarefas, essas 3 aqui são as prioridades, indico que seja no máximo 3 prioridades por dia. E eu tenho essa previsão, eu tenho exatamente a sequência que eu vou fazer, vou começar por essa, depois eu pulo para essa. Isso te dá uma calma, te dá um controle no seu dia, né? E você reduz bastante a ansiedade. Eu já tive aluno até que melhorou a insônia por conta disso. Aqui a gente entra no tópico 6, né? A nossa regra suprema aqui dos 2 minutos. Eu já li muito livro de desenvolvimento, de autoajuda, de produtividade e organização. E 2 deles, eles falam sobre uma regra de 2 minutos. Cada uma delas é de uma forma. E eu indico que as 2 você siga no seu dia. Então essa dica 6 aqui é como se fosse uma 6A e 6B. A primeira dica de 2 minutos, talvez você já conheça, o David Allen, que criou o método GTD. Ele fala que basicamente, se a tarefa eu consigo realizar ela em 2 minutos, né, uma tarefa bem rápida de ser feita, eu faço agora, né? Não compensa em nível de tempo e de produtividade você colocar essa tarefa na sua lista. Então você já faz agora. Eu já tenho uma tarefa rápida que eu preciso fazer, preciso responder esse e-mail rápido aqui. Eu paro tudo que eu estou fazendo, eu já respondo ele rápido e já me livro dessa tarefa. Outra coisa que, no caso aqui, a dica 2 desse tempo de 2 minutos, o James Clear do Hábitos Atômicos, né? Eu não sou muito fã desse livro, sinceramente, eu prefiro muito mais o Micro Hábitos do BJ Fogg, eu acho muito mais prático, tanto que esse aqui, o James Clear, ele fala que tem 4 componentes dos hábitos, e o BJ Fogg ele fala que tem só 3 e para mim eu entendi muito mais fácil dessa forma. Mas ele fala, né, basicamente que o hábito ele precisa levar 2 minutos. O que isso significa na prática? Significa que você não vai colocar na sua lista de tarefas ir para academia. Por quê? É muito demorado. E é por isso que muitas pessoas, às vezes, elas não conseguem ter constância, porque ela já olha, nossa, cara do céu, vai ser demorado demais, vai ser muito enrolado. Você vai colocar na sua lista, e tá assim na minha, tá, galera? Colocar a roupa da academia. Exatamente assim. Por quê? Colocar a roupa é bem simples, eu só faço esse hábito e aí ele leva menos de 2 minutos. Isso quer dizer se eu colocar a minha roupa da academia e eu tiver muito corrida, eu falei, cara, eu até vesti a roupa aqui, só que eu não vou conseguir ir na academia hoje, realmente tá muito, não me organizei bem, tá muito corrido. Eu tiro a roupa e eu marco concluída nessa tarefa, tá? Porque eu fiz o que eu precisava. Já aconteceu isso comigo? Algumas vezes, mas é a bastante minoria, né? Quando você já tá com roupa, já tá tudo pronto no jeito, é muito mais fácil você seguir e fazer aquele comportamento. Mesmo para meditação. Eu vou meditar 10 minutos. 10 minutos é muito mais do que 2. Então eu vou colocar aqui na minha lista que eu vou sentar no meu tapetinho ali de meditação e colocar os fones, que leva 2 minutos. Isso aí me fez ter constância em muitos hábitos que eu queria colocar, cara. Então eu indico demais essa regra suprema aqui dos 2 minutos. Outra coisa, tá? Passo 7. Essa dica aí eu peguei com... Na verdade, eu sempre fazia ela e eu não sabia que era dele, né? Do Chuzuki aí. Que é a dica do quê? Elimine decisões desnecessárias. Ou seja, entende o seguinte, as nossas decisões, meu povo, ao longo do dia, elas são extremamente limitadas, tá? O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que no final do dia eu estou tomando só decisão pior, tá? Então é o pior momento à noite você decidir uma coisa. Não, à noite eu vejo o que tem para comer. Cara, as pessoas mais furam dieta no período da noite. Tá? Porque elas resistiram muito estresse ao longo do dia e aí à noite eu mereço, eu vou dar uma flexibilizada aqui. Então é extremamente limitado. E a gente toma muita decisão ruim à noite. Dito isso, né, entendendo esse ponto, tudo que eu puder decidir com antecedência eu vou fazer.
Né? Então, eu vou acordar e vou decidir que roupa que eu vou colocar, eu vou decidir quais tarefas que eu vou fazer. Não, decide tudo isso na noite anterior. Antes de deitar, eu sempre separo 2 pilhas de roupa, a que eu vou usar no dia e a minha roupa da academia. Tudo escolhido, tudo decidido antes de precisar usar elas. O mesmo para alimentação, eu preparo todas as marmitas ali antes, né? As refeições da semana, e eu só preciso durante o meu dia tirar, descongelar e colocar para aquecer. Então é muito mais simples fazer isso quando eu já decido com antecedência. Igual eu falei uma parte aqui que era sobre ter clareza das tarefas que você precisa fazer no dia, cara, entra direto aqui. Eu não vou descobrir o que eu vou fazer, eu vou decidir tudo na noite anterior. Então essa dica é muito boa, faz você ganhar bastante tempo. Passo 8, eu já considero essa aqui um pouco até mais avançada, que é o quê? Faça a sua tarefa mais trabalhosa no seu horário mais produtivo. Ou seja, no fluxo a gente tem um teste, porque existem pessoas que elas são mais naturalmente elas são matinais, que elas acordam já estão super dispostas, né? Outras que a partir das 10 da manhã que elas começam a render mais. Você aí mesmo, depois até comenta aqui embaixo. Qual que é o seu horário mais produtivo? Algumas pessoas, mais à noite, depois das 6 horas da tarde que eu começo a produzir muito. Outros só depois do almoço. Cara, cada um tem o seu cronotipo que chama, né? Então lá no fluxo a gente tem um teste onde a gente descobre se o seu perfil é mais matinal, né? Igual o meu é matinal. Eu acordo e eu já consigo produzir bem. Eu estou gravando esse vídeo aqui 9h05 da manhã, né? E vou gravar os próximos da semana também. Então, eu sou mais matinal. Tem as pessoas que são mais noturnas, né? Que elas conseguem produzir melhor nesse horário. As que têm uma rotina um pouco mais flexível, então às vezes de manhã ela está super bem, outras ela precisa um pouquinho mais na metade da manhã, outras mais no começo da tarde, enfim. E o perfil equilibrado, onde ele consegue ter uma constância mais ou menos num horário mais ou menos fixo. Tá? Então a gente encontra o seu perfil e a partir disso, vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos supor que o seu horário produtivo deu das 10 às 12. Esse é o horário que você consegue mais ser produtivo e você rende bastante. Entendendo isso, o que eu vou fazer? Eu coloco todas as minhas tarefas prioritárias, que é o quê? Aquelas tarefas mais importantes que vão trazer resultado, para eu fazer nesse período. Faz sentido? E aí eu não preciso forçar a produtividade. O que eu mais vejo, eu vejo isso aí disparado. Que a pessoa, às vezes ela rende muito de manhã. E de manhã ela só fica fazendo besteira, só respondendo e-mail, só tarefinha boba, tarefinha que não leva, não tira do lugar, né? E ela fica só gastando o período produtivo dela com tarefas que não levam para lugar nenhum. Quando eu faço isso, eu concluo as tarefas mais importantes, né, as prioritárias, em menos tempo, porque eu estou mais disposto, estou no meu melhor horário. Por isso que eu aconselho bastante, depois clica no primeiro link aqui da bio, para você até entender qual que é o seu perfil, né, e você conseguir se organizar seguindo o método do fluxo, que é um método muito mais prático, é bem simples de você aplicar na sua rotina. Outro ponto, faça foco por ciclos, tá? O nosso foco, se você for pesquisar aí no Google da vida, vai dar entre 5 e 30 minutos e tudo mais. É um foco bem limitado, né? Algumas pesquisas até colocam que a nossa atenção, 100% de atenção, são alguns segundos. Então, eu vejo pessoas se forçando, às vezes a pessoa está estudando para um concurso e ela quer estudar a tarde inteira. Ela quer estudar 3, 4 horas seguidas. Ou você que está trabalhando, não, eu vou trabalhar das 8 até as 12 sem parar, sem pausa, sem descanso. E ela está forçando um baita de um foco que ela não tem capacidade. Quando eu foco por um período muito maior do que eu consigo, eu me distraio muito fácil. Tudo fica mais atrativo, pegar no celular, conversar com o colega do lado, levantar para dar uma esticada, e aí eu perco muito tempo na tarefa. Eu gosto bastante, lá no Fluxo a gente até trabalha isso, que é o foco crescente. Ou seja, você talvez já ouviu falar de uma técnica que chama Pomodoro, né? Pomodoro é bem famoso, que é basicamente você foca por 25 minutos e descansa 5. Beleza, Pomodoro clássico aqui, você faz esses intervalos. O nosso foco, assim como um músculo, ele pode ser treinável, né? Você consegue se concentrar por períodos maiores. E aí no fluxo a gente faz o seguinte, você começa com 35 minutos de foco, né? E aí você descansa esses mesmos 5. Seguindo todo o nosso passo a passo, porque a gente arruma o ambiente, a gente escolhe a tarefa que vai focar uma por vez, né? Enfim, tem toda a sequência lá dentro. Beleza, na semana 1 foi difícil e tudo mais, fui criando essa resistência inicial, só que depois começou a fluir. Beleza, na semana 2, o que eu faço? Eu aumento, então vai ser 40 minutos de foco e eu vou descansar 6 minutos. Eu vou fazendo uma tabela progressiva para ir aumentando a minha capacidade de concentração. Eu mesmo já estou em 1 hora de foco e eu tenho aluno que já está em bloco de 90 minutos.
tá? Então é muito replicável isso, porque você vai se treinando, você vai reaprendendo a conseguir se concentrar. Então o foco por ciclo é muito melhor do que focar ininterrupto ali por tarefas por horas e horas seguidas. E por fim, tenha um sistema mínimo de organização. Para com essa neura, essa pira de, cara, eu tenho que usar um mínimo de aplicativo, eu tenho que usar um só, vou usar o Notion da vida, vou colocar um template. Cara, para com essa neura. Tentar centralizar tudo, às vezes, não, vou te dar o exemplo da agenda. A agenda é excelente para compromisso, o Google Agenda, que é até o que eu indico. Cara, beleza, um aplicativo fantástico, excelente, só que ele é muito ruim para tarefa. Né? E aí eu quero centralizar tudo, não, vou usar só a agenda. E aí eu começo a colocar as tarefas na agenda, ingesso o meu dia inteiro. No primeiro imprevisto já acaba com toda a minha sequência. Então é muito ruim tentar centralizar tudo e é muito ineficiente. Qual que é a estrutura mínima? Uma agenda, tá? Uma ferramenta de lista de tarefas, que é onde você vai de fato colocar os compromissos. Eu estou usando o Todoist, você pode usar TickTick, até o Notion, o Trello, enfim, qualquer ferramenta para organizar tarefas, até o papel e caneta. Né? Às vezes a pessoa pensa, não, eu tenho que ir para o aplicativo. Não. Você pode pegar um caderno e montar essa estrutura. Lá no Fluxo a gente tem aula até como você adapta isso para o papel e caneta. Tá? E a parte um pouco mais avançada que eu indico é você ter um banco de ideias, que é onde você vai centralizar informação, documento, coisas que não demandam ação, que não entram nem na agenda e nem na lista de tarefas. Era esse o conteúdo aqui desse vídeo, tá? Espero que tenha feito sentido. Se fez, tá? Curte aqui, né? Até comenta se você quer mais vídeos nesse sentido, se faz sentido para você. E eu vou deixar de sugestão aqui para você que eu tenho um vídeo, né? Um outro vídeo onde eu ensino exatamente como que eu começaria a me organizar do zero. Se eu estivesse começando hoje, a vida tá completamente um caos, como que eu começaria do zero? Vou deixar ele aqui no card e também na descrição para que você consiga assistir aqui e já começar a colocar para rodar. Beleza? Conta comigo e vamos para cima.